certo? Vocês devem ter percebido que a aula de terça-feira ela foi bem numérica. A gente calculou muita coisa, né? Raízes quadradas e tal. Só que a nossa aula de hoje ela vai ser um pouquinho mais geométrica, digamos assim, certo? O tema da aula é um pouquinho longo, pontos equidistantes entre retas paralelas, mas o tema assusta, mas eu vou deixar ele menos assustador para vocês, né? Então a gente vai voltar muita coisa, a gente vai definir as posições entre as retas, e aí eu vou definir para vocês o que é um lugar geométrico e o que é um ponto, né, equidistante, que é o principal. E aí no finalzinho da aula também a gente vai usar o conteúdo de bissetrizes, né? A gente vai fazer essa ligação entre esses dois conteúdos, tá bom? Então assim, assistam o vídeo com calma e façam as anotações quando forem pedidas e também realizem as atividades, certo? E aí vocês vão ficar aí agora com a sequência do vídeo. Eu espero que vocês gostem, pessoal. Pessoal, agora que vocês já deram aí uma lida de vocês, né, uma lida no livro de vocês, e também já realizaram algumas anotações, a gente vai fazer só uma breve recapitulação sobre a posição entre as retas, antes da gente falar propriamente sobre o assunto em si, certo? Então, o tema da aula são pontos equidistantes entre retas paralelas. Só que, para a gente saber o que é um ponto equidistante entre as retas, primeiro a gente precisa lembrar, né, o que são retas e principalmente o que são essas retas paralelas, certo? Primeira coisa, o que são retas? Retas são um conjunto de pontos colocados um após o outro. Só colocar vários pontinhos um após o outro bem juntinho que você vai acabar formando uma reta, certo? E as retas, elas possuem várias nomenclaturas, né, dependendo aí da posição entre elas, mas eu queria falar das principais, né, e a gente vai falar e dizer mais ou menos como é que a gente representa elas, certo? A primeira representação que a gente dá para os tipos de retas são as retas paralelas. Qual é a principal característica das retas paralelas? Elas nunca se cruzam. Ou nunca se tocam, para ficar um linguajar um pouco mais formal. Onde é que você pode encontrar isso? Por exemplo, se você vai andando numa rodovia, você observa que sempre vai ter uma faixa amarela no meio e uma faixa branca em uma das laterais. E observe que essas retas elas nunca vão se tocar enquanto você permanece andando na rodovia. Essas retas elas nunca se tocam, portanto elas são aí retas paralelas. Outro exemplo que você pode ver isso, você olha para o piso da casa de vocês, se for rejuntado com cerâmica, né? Tem uma linha cerâmica que ela nunca vai se tocar com outra linha, já tem outra linha que vai se tocar, mas tem uma linha específica, né, que dela nunca vai se tocar com as outras linhas, certo? Basicamente, como é que a gente identifica as retas paralelas? Você tem uma reta, na verdade você tem um segmento de reta, né? Que é só um pedaço, que eu vou chamar de segmento R, e você tem outra aqui embaixo, certo? Outro segmento aqui de reta, um pouquinho mais embaixo. Como é que você percebe que elas são paralelas? Essa distância entre elas, essa distância D, ela nunca muda para qualquer ponto que eu pegue. A distância entre uma e outra vai ser sempre a mesma. Essa aqui é a reta S, certo? Então não importa se eu meço aqui, se eu meço aqui, se eu meço aqui. A distância entre a reta R e a reta S vai ser sempre a mesma. Como é que eu represento isso matematicamente? Assim, ó, a reta S e dois tracinhos paralelos a reta R, né? R, dois tracinhos, reta S. Isso significa o quê? Que a reta R é paralela à reta S, ok?
Isso são as retas paralelas, elas nunca se cruzam, não é? Nunca se tocam. Já as retas perpendiculares, você deve estar imaginando aí que elas vão se tocar, né? Só que elas se tocam e tem uma propriedade específica. O ângulo de encontro, é de 90 graus. Opa, o que eu estou fazendo? Eu ia botar porcentagem. Então, assim, quando você tem duas retas que são perpendiculares, elas vão se cruzar, elas vão se tocar, só que o ponto de encontro, ou melhor, o ângulo formado entre elas duas é sempre um ângulo de 90 graus. Por exemplo, você tem uma reta que está completamente na vertical e uma reta que está completamente na horizontal. Um pedaço de reta, novamente, né? Essa aqui eu vou chamar de reta R e essa eu vou chamar de reta S. Observe que o ponto aqui de encontro entre elas é de 90 graus, né? Todos os 4 pontos são de 90 graus. Quando eu tenho essa situaçãozinha específica, né? Quando eu tenho essa situação específica, eu chamo esse tipo de reta de retas perpendiculares. Como é que eu vou representar? Dessa forma, ó. R, e aí eu faço um ângulo de 90 graus, tipo um T de cabeça para baixo, proporcional a S. Ok? E aí fica aquela pergunta, né? E professor, e quando o encontro entre elas não é de 90 graus, o que é que acontece? Aí é que a gente chega nas retas que são transversais, onde elas se encontram, se tocam, com um ângulo diferente de 90 graus. Opa. Certo? Se elas se tocarem com qualquer outro ângulo, né, que não seja de 90 graus, certo? Aí essas retas elas vão ser transversais. Como assim? Por exemplo, você tem uma reta R nessa direção aqui e nesse sentido, certo? Um pedaço de reta, então tem os dois sentidos, certo? Essa é a reta R. E você tem uma reta S que tá desse jeito, totalmente na vertical, pedaço de reta, certo? Essa é a reta R e essa é a reta S. Nesse caso, pessoal, a gente não tem uma representação para essa aqui, né? Não tem uma representação tipo R perpendicular transversal a S, né? A gente não tem essa notação aí, certo? Mas só para relembrar, retas paralelas nunca se encontram, retas perpendiculares se encontram num ângulo de 90 graus, certo? E a gente representa dessa maneira. E retas transversais, elas se encontram em qualquer outro ângulo que não seja de 90 graus, ok? Que não seja aí um ângulo de 90 graus, certo? Só lembrando, né? Se elas se encontrarem no ângulo de 180 graus, aí elas vão ser paralelas. Se vocês perceberem, né? Se eu virar isso aqui para 180, elas ficam paralelas também, certo? E aí, já se aproximando do nosso tópico da aula de hoje, lugar geométrico. O que é isso, né? A definição ela é um pouquinho complicada, mas talvez eu consiga mostrar para vocês o que é. Basicamente, pessoal, um lugar geométrico é um ponto no espaço, ou melhor, é uma região do espaço onde todos os pontos possuem uma característica em comum. Tá complicado, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Olha só. Basicamente é isso, ó. Eu tenho duas retas, duas curvas, certo? Duas retas curvas. Essa expressão é um pouco ambígua, mas acho que vocês entenderam, certo?
tenho duas curvas, como se fosse uma estrada. Olha só, imagina que eu consigo traçar uma curva, uma reta curva aqui no meio, certo? Onde essa reta curva, ela está sempre à mesma distância dessa reta R e dessa reta S. Acho que vocês conseguiram entender. Ó, imagina que eu sempre vou medir daqui para cá, a distância é D, e daqui para cá a distância também é D. Certo? Observe uma coisa. Não importa qual ponto eu pegue dentro dessa reta curva T, a distância desse ponto para essa reta e para essa reta sempre vai ser a mesma, né? Não importa se eu pego aqui, a distância daqui para cá é D e daqui para cá é D. Não importa se eu pego aqui, a distância daqui para cá é D e daqui para cá é D. Ou seja, não importa qual ponto desse lugar, né, dessa reta eu pegue, a distância ela vai ser sempre a mesma. Ou seja, é uma coisa em comum que tem nessa reta. Qual é essa coisa em comum? Ela está sempre a mesma distância dessas retas S e R. Ok? E baseado nisso, pessoal, é que a gente chega no tema da aula de hoje, que são os pontos equidistantes. Primeira coisa, o que é um ponto? É uma região do espaço. Certo? É uma regiãozinha do espaço. E quando eu falo a palavra equidistante, se eu pudesse quebrar ela aqui em duas, equi significa igual, ou dá essa ideia, né, de igual, de igualdade, e distante significa distância. Ou seja, toda vez que eu falo em um ponto equidistante, eu estou falando em um ponto que está à mesma distância de uma coisa ou de outra. Ele está na mesma distância entre elas duas. Vamos para um exemplo bem clássico, né? Imagina que você tem uma reta desse lado, reta R, e você tem uma reta S. Vocês já devem ter percebido aí que R é paralelo a S. E eu digo que a distância entre elas é de 10 metros. Ok? A distância entre elas é de 10 metros. Bom, onde seria o meu ponto equidistante entre essas duas retas? Olha só. Todo mundo deve concordar comigo que para mim saber aonde é que fica o ponto equidistante aqui, para mim saber onde é o ponto equidistante, é só eu pegar a distância entre elas, a distância entre R e S, e dividir por 2, que aí eu vou ter o quê? A metade do caminho. Só que quanto é a minha distância, né? 10. 10. Quando eu dividir por 2, eu vou ter a resposta, que é 5. Ou seja, qualquer ponto dentro dessa região aqui que esteja a 5 centímetros de S e a 5 centímetros de R, que pertence a esse lugar geométrico, é um ponto equidistante. Ele pode ser aqui, ele pode ser aqui, ele pode ser aqui, ele pode ser aqui, ele pode ser em qualquer lugar dentro desse lugar geométrico, dentro dessa reta. Ok? Sempre que vocês quiserem calcular a distância entre duas retas paralelas, basta você saber a distância entre elas. Se você quer calcular o ponto equidistante, basta você saber aí a distância entre elas e dividir esse resultado por 2. Certo? A gente já fez isso na aula passada, ou melhor, há 2 aulas atrás, quando a gente estava trabalhando com bissetrizes. Por quê?
Vamos lembrar o conceito de bissetriz. Você tem uma origem O do sistema, você tem uma reta para cá, reta A, e você tem uma reta para cá, uma reta B. E você vai formar um ângulo entre elas duas. Um ângulo que eu vou dizer que é o ângulo alfa. Lembram que a bissetriz não é a reta que divide esse ângulo ao meio? Uma reta, sei lá, C. Então, o que é a bissetriz? Bom, a bissetriz nada mais é do que o lugar geométrico dessa região aqui, desse plano aqui. Né? É o ponto que, observe como é interessante, ó. Não importa o ponto que eu pegue, a distância sempre vai ser a mesma das retas. Olha só, se eu pego aqui, a distância daqui para cá é a mesma daqui para cá. Se eu pego um ponto mais embaixo, a distância daqui para cá é a mesma daqui para cá. Se eu pego um ponto aqui mais em cima, a distância daqui para cá é a mesma daqui para cá. Talvez não pareça aqui pelo desenho, mas calculando, se você calcular, ou seja, a bissetriz nada mais é do que o lugar geométrico entre duas retas que formam um ângulo, certo? Então existe essa relação entre os lugares geométricos e as bissetrizes, né? As bissetrizes são aí os lugares geométricos. E aí eu preparei essa figura aqui para vocês. Essa figura aqui, se eu continuasse esticando essas linhas para cá e para cá, vocês veriam que seriam basicamente dois quadrados, um maior e um menor, colocados de maneira inclinada. Um quadrado assim e outro quadrado assim, né? De uma maneira um pouco mais ampliada, digamos assim. E aí eu numerei. Aqui a gente tem a reta A, que é essa reta, a reta B, a reta C, a reta D, reta E, F, G, H, I e J, né? Vocês estão acompanhando aí, dá para vocês verem. Vamos lá, eu quero exemplos de retas paralelas. Tem várias, né? Vamos começar com as mais difíceis, ó. A reta A é paralela à reta D. A é paralelo a D. A gente tem também a reta E, que é paralela a quem? A reta B. E paralelo a B. Quem são retas perpendiculares? Bom, a gente tem G com J. J paralelo a G. Certo? A gente tem também I paralelo a H. I paralelo a H. E a gente ainda tem esses encontros aqui, ó. Por exemplo, B com A, aqui é um ângulo de 90 graus, né? B é aqui é perpendicular, pessoal. É o outro símbolozinho. Aqui, ó, B perpendicular com A. E esse aqui também, né? Se aquele lá é, esse aqui também é, ó. É perpendicular com D. É perpendicular com D. OK? Vamos lá. Exemplos de pontos equidistantes. Tem um bem famoso, né? É aqui, ó. Se eu pegar aqui exatamente o ponto do centro, esse ponto A, não, K. Se eu conseguir medir perfeitamente, eu vou observar o quê? Que esse ponto, ele está a mesma distância dessa reta, a mesma distância dessa, a mesma distância dessa e a mesma distância dessa. Ok? São retas paralelas, né? Outro ponto, eu posso ter um ponto bem aqui, um ponto L, que é a distância entre C e I. É um ponto equidistante entre C e I. E também posso ter um ponto aqui, um ponto M, que é a distância entre G e F. Ok? Daria para me calcular outros, por exemplo, um ponto médio aqui no triângulo, nesse triângulo aqui, né, que é um pouquinho mais complicado. Mas, como o nosso tema é só retas paralelas, né, então aí daria para a gente calcular, né, todos esses pontos aí equidistantes, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte, mas mesmo se não tiverem compreendido, entrem em contato comigo que eu tento sanar essas dificuldades para vocês, ok? Boa aula, boa atividade.
ok? Agora que vocês já estudaram por conta própria, também já me viram explicando, eu acho que vocês devem ter percebido que o assunto ele é bem geométrico mesmo, né? No sentido de linhas e determinar distância de pontos, né? Vocês perceberam como também não tem muito cálculo, né? As atividades geralmente estavam relacionadas aí a desenhar basicamente o ponto que era equidistante, né? Que é aquele ponto que tem a mesma distância para as duas retas. E quando ele fala em lugar geométrico, né, ele na verdade quer saber onde é que fica esse ponto aí em questão, certo, pessoal? Na terça-feira a gente vai ter novamente aula, assim, online, né, virtual, e o calendário vai seguir sempre nessa sequência. Sempre vocês vão ter uma aula na terça-feira e uma aula na sexta, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula, mas mesmo se não tiverem, eu preciso que vocês entrem em contato comigo, que é para me ter esse retorno, se as aulas estão acontecendo, né, estão fluindo para a aprendizagem de vocês ou não, tá bom? Então eu espero o retorno de vocês e também espero as atividades. Boa tarde e fiquem em casa.